pessoal, meu nome é Felipe Pessoa e eu estou aqui hoje para falar para você um pouco da história da música cristã na igreja brasileira. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Então, se você é como eu, que ouvia aquele Jair Pires no toca-fita do Corcel 2 do seu pai, você tem que assistir esse vídeo. Se inscreve aí, dá um curtir e vamos pro vídeo. Bem, a história da música começa, gente, com o descobrimento do Brasil, né? Descobrimento porque, modo de dizer, né, do âmbito europeu, porque os índios já tinham descoberto o Brasil, mas então os portugueses chegaram aqui. E há relatos que vieram pessoas protestantes, né, principalmente com os escravos, há relatos que eles já cantavam hinos, mas isso é muito vago. A gente tem aí o primeiro relato aí por volta de 1557. O Brasil foi descoberto em 1500, 1557 a gente tem relato do primeiro culto protestante no Brasil. Tendo isso então em vista, você pode se perguntar assim, poxa, o que era cantado, né? Qual é o louvor, que tipo de louvor era cantado? Martinho Lutero, além de ter feito a reforma protestante, Martinho Lutero escreveu diversos hinos. E provavelmente, muito provavelmente, esses hinos eram cantados nesse período aqui no Brasil, né? Deixo aqui dois hinos para você, Castelo Forte e Das Profundezas. Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. O fundo de um abismo, Deus, eu faço ouvir meu grito. Gente, a gente tem que dar um salto aqui de 1557 para 1800. Nesse período, infelizmente, houve uma coisa chamada Inquisição. Você é um excelente aluno de história, eu tenho certeza. E a Inquisição é estudada até hoje e ela destruiu, né, diversos dados. Então a gente, nesse período, é muito difícil aqui você ter algum dado sobre música cristã, ou qualquer outra coisa referente à igreja protestante nesse período aí, é bem complicado você encontrar. Então a gente dá um salto aí para 1800, que foi quando a igreja americana, os pregadores americanos começaram a chegar aqui no Brasil. Quando eles vieram para cá, eles trouxeram uma coisa muito importante que se encontra até hoje, que são os chamados hinários. Eu tenho um aqui, é claro que não tinha essa capinha aqui de plástico, né? Os hinários, né? É uma maneira de registrar, né, as letras dos hinos para que as pessoas pudessem cantar e compartilhar adoração na igreja de uma maneira juntos, né? Uma ordem, uma maneira ali de orquestrar ali, né, o louvor na igreja. Então, nesse período, eles começaram a trazer isso que se encontra até hoje, né? A harpa cristã, o cantor cristão. Algumas igrejas, congregações ainda, graças a Deus, ainda usam isso. É muito triste ver isso morrer nas igrejas contemporâneas, não se fala. Tem pessoas que nem conhecem, nem sabem o que é isso. Nós chegamos hoje nesse patamar de louvor. Foi muito por causa dos hinários, né, das letras. Hoje você bate ali no Google, ali você tem tudo ali, né, as cifras, mas antigamente era muito difícil. A gente dá um salto para 1901, 1902, né? A palavra continua sendo pregada, né? E a primeira gravação é registrada entre 1901 e 1902 aqui no Brasil. A primeira gravação de música cristã, gente.
Olha só que bacana. Como que foi isso? Através dos cilindros. Você já viu um cilindro? Você sabe como funciona? Em 1920, a gente tem o registro da primeira gravação em disco, né? Aquele bolachão, o LP, aqueles 78 rotações, né? Que fala. A gente tem a primeira, em 1920, o primeiro registro que foi gravado pelo coro da Igreja Evangélica do Fluminense, né? Foi o primeiro registro aí que a gente tem sobre a primeira gravação aí no Brasil de música cristã. E aí em 1940 a gente tem dois cantores aí que revolucionaram, né, basicamente que revolucionaram a igreja basicamente aí na maneira de se expressar, que trouxeram instrumentos, que foi o Feliciano Amaral e o Luiz de Carvalho. Divino companheiro no caminho, tua presença. Luiz de Carvalho, ele fez a gravação nesses discos e ele introduziu dentro da igreja uma coisa que era uma heresia, o violão. O violão era um instrumento considerado boêmio, gente. Então, você pensa que foi a bateria, o primeiro instrumento a causar polêmica dentro da igreja? Não, foi o violão. E nesse período de 1960 e 1970 aconteceu uma coisa muito interessante, que a gente recentemente teve isso também, há uns anos atrás, agora, que foi aquela música, o Zaqueu, né? Entra na Minha Casa, do Regis Danese, que ultrapassou aí os limites aí da igreja. Mas a primeira música que fez isso, eu tenho certeza que você conhece essa música, que foi a música chamada Segura na Mão de Deus. Segura na mão de Deus, segura. Essa música, ela foi gravada por Nelson Monteiro da Mó, o autor dela, né? Ela foi gravada por ele inicialmente, mas ela estourou mesmo quando ela foi regravada por Francisco Rossi, né? O Francisco Rossi regravou essa música, ela já tinha sido gravada, então ele regravou essa música e foi um estouro, né? Todo mundo cantava, se canta até hoje, né? Em muitos lugares, né? Se canta essa música até hoje. Então a primeira música a ultrapassar ali essa linha entre o cristão, né, e a música secular foi essa canção aí, não foi o Zaqueu, foi Segura na Mão de Deus. Sempre te revestirá, segura. E aí no início dos anos 70 aí a gente teve aí o Oséias de Paula também, né? Oséias de Paula, ele veio com uma música que explodiu, né, dentro das igrejas, que foi Sem Ovelhas, né? Ele gravou o LP Sem Ovelhas e você pensa, poxa, mas hoje é fácil, né? É muito fácil. Gente, não tinha internet, não tinha condições, né? Era muito difícil, tudo era muito difícil para você gravar um LP, ok. Mas as pessoas não tinham condição, né, de ouvir, principalmente nas cidades do interior, nos grandes polos, né? São Paulo e Rio de Janeiro já era um pouco diferente porque as coisas chegavam antes, mas principalmente no interior, nos lugares mais distantes, as pessoas não tinham, só ouviam isso, né? Quando via algum pastor e contava, por exemplo, um pastor de outro lugar e contava. Então veja como isso era importante, né? E aí o Oséias de Paula gravou esse louvor Sem Ovelhas, que eu tenho certeza que você conhece. As 99. E aí, gente, começou um grande, talvez uma das coisas mais polêmicas, que até hoje ainda é falado, por incrível que pareça, ainda é discutido em alguns lugares, que eu tenho certeza que quando o Oséias de Paula gravou, foi usado, começou, né, melhor dizendo, a ser usado instrumentos, né, como eu falei ali, o violão, e aí entrou a nossa amiga, né, a bateria, né?
bateria tão criticada e tão amada ao mesmo tempo. Uau! É interessante que conta algumas histórias que muitos discos evangélicos gravados nesse período, em 1960, final em 1970, no estúdio era gravado com violão, com a bateria, mas na igreja a bateria era totalmente proibida. Então se ouvia o hino com a bateria, se cantava lá em casa com quem tinha, né, um toca-discos com a bateria, mas na igreja não podia isso. Então é uma coisa que a gente não consegue entender, né, até que ponto vai o pensamento, né, das pessoas, mas é engraçado de a gente pensar isso, que se era tocado, gravado, mas na igreja era proibido. E a partir daí a bateria, nós demos esse salto porque começou a vir uma coisa chamada rock dentro da igreja. A partir daí a partir dos anos 70 nós tivemos algumas bandas, né? Nós tivemos o Êxodos, Lula Batista, né? O cantor Lula Batista, Cantores de Cristo. Eles foram os primeiros a tentar introduzir aí o rock dentro da igreja evangélica, né? Eles foram os primeiros a introduzir rock. Aí você pensa, mas da onde que eles tiraram essa ideia, né? Tem um cantor americano que se chama Larry Norman. Se você nunca ouviu, né, o Larry Norman, procure sobre ele aí. E ele foi um dos primeiros a cantar rock and roll, né? O rock com uma mensagem cristã, né, gente? Ele foi um dos primeiros. Durante que tem alguns relatos, né? Tem alguns registros. A partir daí já é bem mais fácil você encontrar registros sobre isso. Que os próprios, o John Lennon, aquela turma dos Beatles, falaram sobre ele, né? Sobre o Larry Norman. Que se ele não fosse um cantor cristão, ele seria poderia ser um dos maiores músicos, né, da época, que ele era muito talentoso, e é verdade. Errado eles dizer que se ele não fosse cristão, né, isso era errado, né, mas o cara era muito bom, e talvez por essa influência, esse cara trouxe isso dos Estados Unidos, esses cantores aqui encararam essa parada do rock. Agora a gente entra numa questão do gospel, né? O gospel, a música negra, gente. Música cristã e gospel tem uma grande diferença, né? A música gospel é uma música com aqueles corais. E a música cristã, ela é uma mistura de diversas coisas, principalmente aqui no Brasil. Fala-se de música gospel, né? Recentemente tivemos aí o Thales, aí tem outros cantores que cantam essa pegada soul aí, diversos cantores que têm essa pegada, mas tudo isso começou com um cantor chamado Antônio Bicudo. Dá uma pesquisada sobre Antônio Bicudo, esse soul, essa pegada de black que temos começou com ele. Tá? Porque às vezes a gente vai cantar, mas nem tem ideia de onde isso começou. Pesquisado sobre Antônio Bicudo aí, para você ver como é interessante. No final aí dos anos 80, né, com a chegada, nesse início do rock aí dos anos 70, os anos 80, os anos 90, surgiram diversas bandas de rock, né, dentro da igreja, né, que transmitiam muitas vezes, gente, já estavam passando uma mensagem
mais para quem era de fora da igreja, para quem não era cristão, do que para a própria igreja, que muitas vezes não é aceito esse tipo de música, né? Dentro da igreja, muitas vezes não é aceito isso. E então essas bandas já traziam mais um trabalho evangelístico para fora da igreja do que para um culto em si. E nós podemos destacar diversas bandas, né? Rebanhão, Fruto Sagrado, Cats Barneia, Contato Vital. Contato Vital é uma banda que também iniciou, né? Que deu o pontapé inicial aí pro rock. Aí no final dos anos 90 começou a acontecer esse evento aí, essa movimentação aí, né, que veio com Koinonia, né? Koinonia iniciou e até chegar aí no Diante do Trono, né? O Diante do Trono foi um estouro. Eu me lembro muito dessa época. Todo mundo sabe que o grupo Diante do Trono, o ministério, é um ministério de Minas Gerais, né? E era interessante que foi tão forte isso que pessoas, né, daqui do sul começavam a cantar e ministrar nas suas igrejas com sotaque mineiro. Dá trabalho, mas serve, né? E desde lá, há pessoas que dizem que isso foi bom, pessoas que dizem que isso foi ruim, enfim, né? Cada um toma a sua conclusão, não estou aqui para falar sobre isso, mas foi uma coisa muito forte que aconteceu. E de lá para cá, no início dos anos 2000, a gente teve diversos, né? Aí tivemos diversos grupos, né? Aí tivemos Fernandinho, David Keelan, Davi Sasser, Trazendo a Arca. De lá para cá, muitos grupos. Até nós chegarmos talvez no ponto mais triste aí, que eu acho, mais chato da música cristã, que é uma coisa que nós não podemos esconder, que é o fato das grandes gravadoras. As grandes gravadoras, o grande fluxo monetário que isso ocorreu dentro da música cristã. Superproduções, né? Às vezes você que tem a tua igreja pequena, tem o teu grupo, teu violãozinho lá na tua igreja, você assiste alguma coisa assim, às vezes a gente até se sente meio mal, se sente a música do cavalo, do bandido. Por quê? Porque é uma coisa tão perfeita, tão produzida, que parece que por mais que você se esforce, você nunca chegará àquele patamar. Então o que acontece? Essa coisa que aconteceu nos anos 2000, claro que houve um lado bom, a evangelização, ao reconhecimento, mas também houve assim o estrelato cristão, as estrelas evangélicas. Isso talvez tenha causado grande transtorno dentro da igreja cristã no Brasil. Nos dias de hoje nós temos muito forte aí duas vertentes, né? Os grupos pentecostais, as igrejas pentecostais, né? Que usam também muitos ritmos forró, usam diversos ritmos, né? Instrumentos bem acentuados, com instrumentos de sopro e tal. Jesus é fogo, Jesus é poder, Jesus é demais. Jesus é graça, Jesus é força, Jesus. Tem uma outra galera, um outro lado, que gosta daquelas músicas mais longas, né? Que gosta daquelas músicas que repetem mais. O problema não é isso. O grande problema é que esses dois meios muitas vezes não se aceitam, não é? Talvez seja também um ponto que a gente tem que pensar e rever que tipo de música cristã a gente tem feito dentro das nossas igrejas. É muito difícil você chegar numa igreja onde é tocado, cantado e aceito os dois lados, né? Essa música pentecostal e essa música de adoração. Essas duas coisas parece que não se misturam muito, né? Respeitando, né, assim, cada um o seu ponto de vista, respeitando aí, não estou aqui para julgar, nem para falar o que é bom, o que é ruim, não. Para que você abra o teu entendimento e para que você
tem interesse de aprender sobre a música cristã na igreja. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. A palavra de Deus diz, gente, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, o Senhor disse isso. Então não existe nada do diabo, o diabo só é pai de uma coisa que é mentira. Talvez o teu ministério não esteja indo tão bem, você não sabe por que você tem orado, você tem se esforçado, você tem jejuado, você tem sido obediente ao teu líder, indiferente da tua igreja, da denominação, e o teu ministério não tem decolado, você não tem conseguido as coisas. Mas a palavra de Deus diz que nós perecemos por falta de conhecimento, né? Talvez seja a hora de você estudar alguma coisa a mais, de você olhar um pouco o que você está deixando, né, a desejar, procurar saber, procurar entender a história, procurar entender como nós chegamos até aqui. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai te dar força para você continuar. Nós perecemos não é por falta de oração e nem por falta de qualquer outra coisa. Perecemos por falta de conhecimento. O Senhor Jesus está voltando e que Ele tem um plano. Ele quer te usar como instrumento de salvação aonde você estiver. Obrigado por você assistir esse vídeo. Convido você a se inscrever aqui no canal. Se inscreve. Agradeço você por participar, por ficar aqui comigo. Deixe seu joinha. Um grande abraço. Que Deus te abençoe.